bem-vindos à nossa aula sobre o sistema operacional Linux. Então, a partir de agora, nós vamos aprender mais sobre esse outro sistema operacional tão conhecido nas provas de concurso, quer dizer, cada vez mais pedido aí nos editais e que a gente tem que entrar sabendo diversos elementos sobre a concepção desse sistema operacional Linux. Bem, a primeira coisa que eu posso te dizer em relação a esse sistema operacional é que, na verdade, o termo Linux se refere ao kernel de um sistema operacional. Como assim, professor, o Linux se refere ao kernel? O termo kernel significa o núcleo de um sistema operacional. E Linux, na sua essência, é apenas o kernel, apenas o núcleo de um sistema operacional mais completo, de uma distribuição de um sistema operacional. Então, quando nós falamos sobre sistema operacional Linux, na verdade isso quer dizer que eu estou usando uma determinada distribuição de um sistema operacional que utiliza o núcleo, o kernel do Linux. Então isso é importante porque se a gente pensar tecnicamente em resposta de prova, o Linux por si só o termo Linux se refere a um sistema operacional completo, na verdade o termo Linux se refere a uma parte muito importante da base de um sistema operacional completo, que é o que nós chamamos de kernel, é o núcleo. Então isso é importante, saber que Linux se refere ao kernel, ao núcleo de sistemas operacionais que utilizam esse núcleo do Linux como sua base de funcionamento numa máquina. Mas para explicar melhor, é claro, é sempre bom a gente ter a teoria indicada. Então vamos ler a teoria atentamente comigo. Distribuição Linux é um sistema operacional incluindo o kernel Linux, que é o núcleo, e outros softwares de aplicações formando um conjunto. Então, quando eu digo que eu tenho um sistema operacional baseado em Linux, isso quer dizer que ele é um sistema operacional que utiliza o kernel, o núcleo do sistema operacional Linux. E aí tem outros recursos, outras aplicações, outras ferramentas que são usadas para formar todo o conjunto chamado sistema operacional. Para deixar um pouquinho melhor essa ideia, olha essa próxima imagem que eu acabei produzindo para tu entender bem. Vamos imaginar então o kernel como sendo o próprio Linux. Ele é o núcleo do sistema operacional. Mas para que ele possa ser utilizável pelos usuários, é preciso formar o shell. Shell, na verdade, é a interface com o usuário. Então, quando eu tenho um sistema operacional mais completo, tem o kernel, que é o núcleo, no nosso caso, o núcleo do Linux, e tem também a parte que forma a interface com o usuário, que nós chamamos de shell. Esse conjunto kernel-núcleo mais o shell, que é a parte que forma a interface com o usuário, é que nós podemos chamar de um sistema operacional completo. Então, quando dizemos que temos uma determinada distribuição Linux, isso indica que nós temos nesta distribuição um núcleo Linux e outros recursos que permitem formar a interface com o usuário, que nós chamamos de shell, além de outras aplicações e recursos que vão sendo implementados. Essa é uma base de entendimento para o início do Linux, certo, pessoal? Ok, na próxima aula nós vamos dar exemplos de distribuições Linux que usam o kernel, que usam o núcleo desse sistema operacional. Sempre lembrando aqui que kernel é o núcleo e shell é a parte que forma a interface entre o usuário, e esses dois é que formam um sistema operacional mais completo. Ok, pessoal? É isso. Na próxima aula continuamos com mais dicas sobre o sistema operacional Linux. Até lá, bons estudos!